inscreva aí e bora logo pro vídeo. A independência do Uruguai foi muito controversa, mais ou menos, que foi o Brasil que causou ela e também foi a Argentina. Só que nessa realidade, em vez de meio que eles apoiaram o Brasil e também apoiar a Argentina, só deixando esse estado como um estado para tampar um pouco, tirar um pouco da tensão ali, mais ou menos simplesmente o Uruguai ter o apoio total do Reino Unido para fazer qualquer coisa. Mais ou menos. E o que vai impactar nisso? Diretamente em outra coisa. Primeira coisa que vai impactar bastante é mais ou menos a independência dos dois estados brasileiros do sul, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nessa realidade eles teriam mais população hispânica na região. Então eles teriam bem mais ódio dos brasileiros, na verdade do Império do Brasil. O que aconteceria, mais ou menos, que simplesmente eles apoiariam os farroupilhos, só que nem na nossa realidade, não, que nem a nossa não. Eles defenderiam a fronteira com o Paraná com dificuldade, mas conseguiriam defender. Acabariam logo com a cabanagem, a saibinada, com os malês na Bahia. Então meio que eles focariam tudo. Só que daí meio que o Uruguai já tanto estabilizado, eles poderiam fazer uma jogada de mestre. Simplesmente meio que daria eles como meio que eles se uniriam ao Uruguai, só que com condição de virarem estados mais ou menos autônomos da República do Uruguai, que aconteceria que seria bem mais forte. E nessa realidade, em vez de só ter alguns barquinhos que foi feito por um italiano, Giuseppe Garibaldi, se eu tiver falado errado, me corrija aí nos comentários, mais ou menos tipo atacaria, em que eles atacaram ali a Baía da Guanabara? Não, seria tipo a marinha do Reino Unido inteiro, só que como não é só uns barquinhos que atacariam a marinha, mais ou menos, eles poderiam atacar em outras regiões, como a própria Baía da Guanabara e também em Salvador, já que é uma cidade muito boa, e também outras regiões lá no norte. O que meio que faria o Brasil assinar um acordo de paz com o Uruguai. E também com isso, mais ou menos, o Uruguai seria tipo considerado não a potência, mas meio que o único país sul-americano a ter coragem de brigar com o gigante da região. Então, bora logo pro que vai mudar de fato. A Guerra do Paraguai. Simplesmente dessa realidade, em vez, tipo, o Brasil não focaria no sul, já que o Uruguai conseguiu derrotá-los. Então, eles não estão. Em vez de o Paraguai inteiro, os brancos no governo do Uruguai, que se uniram à Argentina e o Brasil para derrotar o Paraguai, seria tipo os colorados que estariam no poder. Então, nessa realidade, adivinha, o Uruguai, mais ou menos junto, não teriam mais força, só que eles conseguiram tirar as forças juntas do reino, nós teriam força para brigar com o Brasil e com a Argentina. E também o Reino Unido estaria, tipo, dando apoio direto ao Uruguai. Não, tipo, dando armas, mais ou menos, vendendo suprimentos. Porque simplesmente tendo, tipo, as duas maiores potências que eles consideravam como inimigos, como o Paraguai e agora o Uruguai, eles simplesmente preferem fazer aliança, já que para o Império Britânico é mais fácil ter aliados do que inimigos, mais ou menos. Exemplo, a França, mais. Daí, mais ou menos, o Brasil e a Argentina teria apoio também da França, um pouco apoio, só que estamos falando do Reino Unido, não teria como brigar com a Marinha Britânica. Eles só cercariam a Ilha de Biscay, mais ou menos, que meio que bloqueariam tudo. Então meio que eles parariam de receber apoio e acabou a guerra. Que as fronteiras serão novamente mudadas. Parece mais ou menos uma coisa que aconteceria, tipo, que eu esqueci de colocar aqui uma coisa a mais. Pronto, mais ou menos. O seguinte, mais ou menos, eles pegaram esses territórios. Eu acho meio um pouco. Tem muita gente que vai falar que é realista o Uruguai não na verdade, o Paraguai não pegar a região entre rios. Eu acho que faria mais sentido ter, tipo, um país mais ou menos que para eles meio que o Uruguai era mais um aliado.
e não um inimigo que, então, mais ou menos tipo, que nem nós foi nossa realidade, o Uruguai também foi inimigo do Paraguai, e possivelmente eles pegariam a região sim para poder ter acesso direto. Só que o Uruguai, mesmo sendo mais forte, eles poderiam simplesmente dar livre acesso. E outra coisa que também aconteceria na Guerra do Pacífico, que não mudaria na nossa linha do tempo. Bolívia ainda conseguiria manter um mar. Só que, tu sabem como. Então, mas seria tipo, o Paraguai teria uma história bem melhor. E também agora o Uruguai, simplesmente pegaria o Paraná após a guerra. E o Brasil, vocês já sabem o que vai acontecer. Vem a República, em 1800, veria bem mais cedo, mais ou menos, sem ter muito avanço, mais ou menos, no segundo reinado. Então vamos para o que vai mudar de fato. No final da guerra, o Uruguai entraria lá para 1816, lá por metade do ano de 1916, mais ou menos. Mais ou menos. Se eu tiver falado errado, vai estar corrigindo aí. Mais ou menos. Simplesmente apoiando, mais ou menos. Mas só que não seriam muitas tropas, só seriam tipo 20 mil, mais ou menos. Que era mais para dar tempo, mais ou menos. Mais ou menos. E tudo aconteceria normalmente. Só que o Uruguai que seria o papel. Esqueci de falar uma coisa que possivelmente aconteceria no Brasil. Já que não teria, você sabe o que? Getúlio Vargas, já que ele é do Sul, então poderia ter o golpe mais ou menos que fascista no Brasil, já que teve movimento. Então meio que esse país aí entraria diretamente na guerra. Só que uma coisa que aconteceu, mais ou menos, antes do Brasil, realmente. Uma coisa em São Paulo, que não dá pra chamar de guerra civil, mais ou menos. Que foi a Revolução de São Paulo versus todos os outros estados. Que nessa realidade simplesmente o Uruguai apoiaria o São Paulo, o estado de São Paulo, e que no final conseguiria até a independência do Brasil, mas se tornando tipo mais uma república, só que em vez de sendo tipo uma potênciazinha, dali o Uruguai, obviamente, e Paraguai já fariam alianças, mais ou menos, com o Brasil, mas vamos mudando a capital na hora, já que qualquer coisinha que eles fizessem mudaria mais ou menos. Acho que pra uma cidade do Nordeste. Não, o Nordeste é alternativa. Eu acho que eles mudariam sim a capital para uma cidade mais no Nordeste. Que eu acho que é a cidade mais ou menos que seria longe de tudo. Para tanto não ter mais risco de outros países atacarem. O que aconteceria, mas antes que eles mudariam para uma região que eu acho que é possível. Que é o Maranhão, mais ou menos. E também o Brasil, mais ou menos. Tipo, entraria do lado da Segunda Guerra do lado dos alemão. Mais ou menos que a guerra se aconteceria novamente, só que o novo país de São Paulo ganharia território, já que o resto não teria interesse, pegaria o resto e o resto não vou mostrar mais. E vamos logo para o Paraguai, para o Uruguai moderno, porque eu estou enrolando. O Uruguai moderno seria um país extremamente democrático, só que o Uruguai seria tipo um estado muito moderno e também tendo um IDH mais ou menos comparado com os países escandinavos, mais ou menos, seria um IDH tipo da Suíça, seria um país suíço na América do Sul, e mais ou menos. E aí, gostaram desse vídeo? Eu peço uma coisa, deixa o seu like e se inscreva, e também porque eu já tenho, tô falando do vídeo da semana que vem, mais ou menos. Esse vídeo aí vai ser tipo, caso alguém não tenha entendido, é do Brasil republicano, não é do Brasil monárquico, que na grande maioria é usado para a história perfeita. Vocês já entenderam, então, e tchau!